Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um overview de todas essas mudanças que vem ocorrendo na GR. Eu sei que isso preocupa vocês, mas também nos preocupa, então é importante a gente se alinhar, ter esse esclarecimento sobre essa mudança. É limite de resgate no caso, é taxa. A gente vai falar sobre tudo isso, esclarecer tudo isso, o porquê de cada coisa e a gente vai tocar ponto a ponto para vocês. Como é feita a operação na GR? O que a GR faz com o meu dinheiro? Como isso funciona? Qual que é o processo? Isso é interessante você entender. Você fez o aporte. Esse capital está na instituição financeira, ou na instituição de pagamento, ou na processadora. A gente faz uma operação de câmbio e manda ele para os Estados Unidos. Quando chega nos Estados Unidos, ele vai para a corretora para ser operacionalizado, no caso, na Chicago Board of Trade. E durante toda a etapa desses processos, eles exigem da gente, na verdade, documentações, autorizações, aprovação e também comunicados sobre a origem desse capital. E isso é na ida e na volta. Por isso que toda vez que você pede um resgate, eu tenho que desmontar toda essa operação e por isso que hoje, com o tamanho que a gente chegou, isso está sendo um pouco mais difícil do que o normal. Por quê? Porque tem limites. Tá? Às vezes os caras não autorizam, às vezes falam assim, não, Matheus, esse valor é muito alto, esse volume é muito alto, para você fazer isso você precisa mudar seu status ou pedir novas autorizações. E por isso que a gente está tendo alguns probleminhas de liquidez que a gente está resolvendo. Mas é legal você entender que investimento geralmente funciona assim, tá? É legal até você, investidor, entender que não é igual ter um dinheiro na poupança ou no CDB. É uma operação estruturada, internacional, e por isso que tem essa performance. Só que também ela tem essas dificuldades. Por quê? Porque você tem que fazer operações de câmbio, operações no mercado futuro americano, seguir as regras de lá, seguir as regras daqui, e essas regras mudam o tempo todo. Então, às vezes o COAF, o Bacen entra com uma normativa, não, para fazer isso só pode fazer até tanto, até X, até Y, nesse caso, a não ser que eu autorize, e isso tudo vai deixando o processo mais moroso. E aí por isso que você pode ter algum probleminha de liquidez, mas nada que impeça de acontecer. Mas tenha em mente que quando você pede o resgate, você dispara um processo muito longo e muito complexo, e por isso que a gente pede aos investidores que deixa no Brasil, deixa na poupança, deixa na sua conta corrente aquilo que é sua reserva, tá? As suas operações junto a canes majores, elas devem ser tratadas como investimentos, tá? Como uma coisa para o futuro. Ou você tira só o rendimento, mas não ficar resgata, tira e põe esse tipo de coisa. É uma operação muito complexa, muito grande e com uma visão de longo prazo. Esse é o perfil do investidor GR Canes Majores. Em relação aos limites pontuais, mais especificamente, apesar de tudo isso que eu falei, tem mais coisa aí. O que eu quero dizer com isso? O tempo todo surgem normas do COAF, do Bacen, da instituição financeira, do banco, que afetam a gente. Por quê? Porque todas essas pessoas, todos esses órgãos e instituições precisam saber o que está acontecendo. E muitas vezes o que acontece? Passou de 20 mil, eu, COAF, quero ser informado. Passou de 15, 20, 30 mil, eu, banco, não quero realizar essa operação. A gente tem que respeitar regras de todas essas empresas e instituições que estão no processo. E isso acaba complicando. Às vezes um TED de valor até baixo, eles bloqueiam. E é justamente para evitar que esse tipo de coisa aconteça que a gente pede que, quer tirar? Tira aos poucos. A gente acaba tendo dificuldades em pedir o aumento desses limites. Eles exigem tempo, análise, autorização. Então, a gente sempre fala assim, tira aos poucos. Para quem tem um valor baixo, isso não vai afetar muito. 20 mil por mês é tranquilo para a maioria do perfil de investidores. Agora, quem tem um montante um pouco mais significativo, tem duas opções. Ou tira aos poucos, vai tirando 20 mil todo mês e mais o rendimento, o resgate da sua rentabilidade. Ou se não, eu vou te pedir só um pouquinho de paciência. Por quê? Porque a gente mudando nosso status para SCD, que significa Sociedade de Crédito, a gente vai ter mais liberdade para trabalhar. Então isso, queira ou não, é uma coisa temporária. Estamos trabalhando nisso. Por causa de tudo isso que eu falei, tenha em mente o seguinte, se alguma instituição, alguma empresa, algum banco, alguma instituição financeira, alguma instituição de pagamento, ao longo desse processo, mas criar empecilho, pedir análise, pedir auditoria, pedir revisão ou uma instrução normativa
qualquer coisa desse tipo acaba impactando, porque o volume que hoje a GR opera é muito maior do que há 10, quase 15 anos atrás. Devido a esse fato, eu já peço desculpas de antemão que o pagamento da decisão da rentabilidade, que vai cair esse mês e vai cair esse mês, ela deve ocorrer ao longo de julho. A gente não consegue operar um volume tão grande todo dia, tá? Isso até a gente adequar, já estamos trabalhando nisso, mas esse mês eu vou pedir um pouquinho de paciência, porque isso deve ocorrer para a minoria das pessoas, tá? A maioria vai dar tudo certo até o 5º dia útil, mas alguns casos realmente vai ser ao longo do mês de julho, e no mês que vem já não vai ter esse problema, tá bom? Eu peço mil desculpas, isso nunca aconteceu na GR, mas já estamos resolvendo essa questão realmente dos limites que os bancos, Coaf e Bacen impõem a nós, realmente é bem crítico, mas a gente já está achando opções, inclusive por isso que essa questão da taxa. Por que essa taxa de resgate agora está acontecendo? Para que a gente possa usar outras instituições que não são tão parceiras assim, só que elas cobram para poder fazer esse processamento de grandes volumes de transação. Então é uma necessidade para evitar justamente que ocorra em atraso do pagamento das pessoas. Isso a gente não quer que aconteça de jeito nenhum. E devido a tudo isso, tá? E a gente entende, a gente passou 2 anos de pandemia, agora a gente está tendo uma guerra, a economia está muito ruim, você vê a inflação, não só no Brasil, mas no mundo, Europa, Estados Unidos, está tudo muito complicado, muito delicado. A gente entende que as pessoas estão com uma necessidade hoje muito maior do que a média de resgates, para completar renda, para pagar suas dívidas, até para realizar eventualmente algum sonho. E tudo isso é normal. Porém, hoje a gente precisa desmontar uma operação muito maior do que a gente precisaria desmontar há 4, 5 anos atrás. E quando manda esse dinheiro para o Brasil, esbarra nos órgãos reguladores. Eles querem saber por quê, de onde vem, como que rendeu tanto. E eu tenho que explicar desde o aporte que você fez há 2, 3 anos atrás, quando ele foi para os Estados Unidos, as operações que foram realizadas com ele, e depois a operação de câmbio de volta, e que esse dinheiro é destinado a você. E isso aí passa por uma análise, por uma auditoria, e às vezes eles reprovam. Às vezes falam, não pode fazer isso, ou pode fazer só até tanto por mês. E aí a gente acaba ficando de mãos atadas também. Queira ou não, apesar do nosso tamanho, a gente também tem que seguir as regras do mercado, a gente não consegue muito circunscrever isso. Em virtude disso, eu vou te pedir um pouco de paciência, só esse mês só, deve ocorrer, para a maioria das pessoas não, tá? Mas algum caso ou outro, pode ocorrer algum atraso e vai ser pago a rentabilidade desse mês ao decorrer de julho. Tá? A maioria dos casos não vai acontecer isso, você não vai ser impactado, mas se acontecer, só peço um pouquinho de paciência, a gente já está resolvendo, inclusive a gente está mudando o status do GR Bank para SCD, Sociedade de Crédito, então em médio prazo isso vai ser resolvido, a gente vai ter mais liberdade para trabalhar, isso não deve ocorrer mais, na verdade mês que vem já não vai ocorrer isso, só esse mês mesmo, tá bom? Eu peço compreensão de todos, me desculpa pelo incômodo, mas já estamos trabalhando nisso. Uma coisa muito legal é você entender o que é o perfil de investidor. O pessoal que está com a gente há 10, 12, 13 anos já está acostumado e entende muito bem. Às vezes a pessoa acaba tratando a GR um pouco como se fosse uma conta poupança. Não é bem assim, tá? Qual que é interessante? Aquele dinheiro que é só reserva, que você precisa rapidamente, deixa na sua conta corrente, deixa no CDB com liquidez diária ou deixa na poupança. O investimento que você faz na GR é uma operação estruturada, é um dinheiro que vai para fora do Brasil para depois voltar para o Brasil, lida com o mercado futuro americano, no meu caso, contrato futuro sobre o índice Dow Jones. Então nunca é simples e nunca é rápido para poder ficar fazendo esse tipo de transação. Então, deixa na sua conta corrente, na poupança ou no CDB, aquilo que você usa no dia a dia, você pode usar numa emergência. E na GR Canis Majores, aquilo que é mais para médio e longo prazo mesmo, tá? Então, essa adequação do perfil do investidor é muito interessante. A maioria dos investimentos em fundos de investimento são assim mesmo que trabalham, tá? Tem fundos de investimento que são 6 meses de carência para poder fazer resgate e você não consegue realmente antecipar isso. Isso é o normal do mercado, tá? Então, a pessoa tem que dar uma avaliadinha se o que ela está investindo na GR é realmente para médio, longo, curto prazo e adequar isso à sua carteira de investimentos. Fechado? E em relação a essa oportunidade, muita gente acabou não entendendo bem o que vai ser feito, o que acontece, como funciona. Essa operação de straddle é uma operação muito interessante. E o que é straddle? Straddle, a tradução é um pouco curiosa, mas significa em cima do muro. O que acontece? A gente está acostumado a pensar muito na bolsa como operações que ganham na compra ou até ganham na queda, operando vendido. Não é o caso. A operação de straddle é uma operação onde você faz um posicionamento vendido e comprado para o futuro. Ou seja,
Você não ganha realmente se o mercado subir ou descer, mas você ganha se ele subir muito ou descer muito. Isso a gente chama de operação de volatilidade. Como a gente está vendo pelo desenho do cenário que a gente vai ter uma perspectiva de grande volatilidade no futuro, por uma razão ou por outra, seja pela guerra, seja pela inflação, seja por qualquer outra razão, essa operação ela é muito interessante. Por quê? Porque eu não preciso acertar se o mercado vai melhorar ou vai piorar. Eu só preciso acertar que o mercado vai oscilar. E isso é difícil de não acontecer. Então a operação é interessante, só que ela é de longo prazo, é uma operação de 1 ano, mas que vai gerar um rendimento legal, e por isso que para essa a gente está dando 4%, só que virou o mês e já vou ter que montar, porque eu não vou montar sozinho. Tá? Eu e o pessoal lá de Londres, a gente vai montar essa operação junto para ser uma operação um pouco mais robusta. Então ela vai gerar um lucro bom, mas ela demora 1 ano para ser liquidada. E nesse caso não tem reinvestimento, tá? Você aplicou, vai entrar, você aplicou hoje. Eu vou montar a operação no início de julho e daqui a 12 meses ela já resgata automaticamente com o ganho que vai dar aí aproximadamente 60%. Você faz a continha, mais 4% ao mês, não é brincadeira, mas é uma oportunidade única, tá, gente? Agora vamos falar um pouquinho sobre a nossa alocação de capital. Hoje, aproximadamente 10 a 15% do capital fica nos Estados Unidos. Ele fica em operações de bonds, que é igual ao Tesouro Direto brasileiro, só que nos Estados Unidos. E essas operações de bond, elas entram como garantia para a gente poder operar os contratos futuros sobre o índice Dow Jones. Os contratos futuros sobre o índice Dow Jones, eles têm vencimento a cada 2 meses, mas a gente monta a operação estruturada. Então ela tem um horizonte aí de 6 meses até 1 ano, tá? No Brasil, 50% a 60% do capital ele fica em ativos mobilizados, tá? Então são dinheiro que está aqui, mas não estão muito acessíveis, seja imóveis, seja CDBs com carência, seja fundos de investimentos com carência, que rendem bem, mas tem carência. Então isso aí também atrapalha um pouquinho a nossa liquidez, mas isso faz parte do mercado financeiro, é assim que a gente tem uma performance acima da média. Então é isso, gente. Eu vou pedir um pouco de paciência para vocês. Estamos vivendo realmente um ambiente desafiador em vários aspectos da nossa vida e isso faz parte. A gente vai se adequar. Realmente, quando o governo, quando os órgãos reguladores emitem novas regras, eles também não dão muito aviso prévio para a gente não. Então, eles mudam as regras, a gente tem que correr para mudar também. E, queira ou não, o contrato que você tem com a Canis Majores, ele não tem um poder superior à própria legislação. Mas não tem problema não, a gente vai se adequar, vai fazer as mudanças necessárias e tudo vai normalizar, tá? Isso faz parte realmente do negócio. Há 13, quase 14 anos, nós vamos continuar traduzindo planos em realidades. Conte conosco.